A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições recebe a professora da Faculdade de Medicina da USP, Ana Flávia de Oliveira. Ela é médica e membro da rede Não Cala. O tema de hoje é a atenção integral à saúde da mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Flávia Lucas de Oliveira. Sou médica de formação, sou professora da Faculdade de Medicina da USP e sou membro da Rede Não Cala, que é um movimento social de professoras e pesquisadoras da USP pelo fim da violência de gênero e sexual na Universidade de São Paulo. Como médica sanitarista, uma médica que trabalha com as populações e que também trabalha nas unidades básicas de saúde, a minha prática foi e é até hoje nas unidades básicas de saúde, eu sempre fui muito interessada nas questões relacionadas à saúde da mulher e em como a vivência das mulheres afeta a sua saúde, as diferentes mulheres. Então, eu sou uma médica que pensa as doenças e os problemas de saúde das populações relacionados às condições de vida que a gente vive e por isso, então as diferentes vidas levam a diferentes perfis e possibilidades de saúde. Eu sou uma médica também que trabalha com promoção, prevenção e vim hoje conversar com vocês sobre um tema que é muito importante na minha própria formação. Eu não sou uma médica assim por acaso, eu sou uma médica assim porque eu fui formada em 1986 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E eu quero começar essa série de conversas que nós vamos ter aqui sobre, conversando e explicando para vocês de onde vem essa percepção tão aguda que eu tenho de que as condições de saúde estão relacionadas à vida das pessoas. Em 1986, que foi o ano que eu fui formada, foi também o ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde e foi também o ano da primeira Conferência Nacional de Saúde e Direitos das Mulheres. Estamos realizando agora a primeira Conferência Nacional Saúde e Direitos da Mulher, porque tal ideia poderia ter ressonância nas regiões mais longínquas desse país. Isso foi demonstrado pela mobilização de um grupo de mulheres que compareceu à 8ª Conferência Nacional de Saúde e ali identificou a oportunidade de realizar esse evento, assim como a sua urgência face à Assembleia Nacional Constituinte e a reforma sanitária que construirá um sistema único de saúde universal e equitativo. Então eu quero começar contando para vocês como foi que o Brasil construiu um programa de atenção integral à saúde da mulher e o que isso significa em termos das nossas lutas e em termos do que nós temos que lutar hoje ainda. Eu quero que vocês venham comigo lá para a década de 80 para dizer para vocês que em 1983, 1984, feministas, sanitaristas, mulheres dos movimentos populares de bairro estavam repensando a saúde da mulher e propuseram uma forma de organizar as ações do governo em relação à saúde da mulher que até hoje tem ecos e que foi, em parte, bem sucedida, em parte não. Esse programa, que depois virou uma política, chamava-se Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Vamos pensar que em 1983, 1984, o Brasil se encontrava no final da ditadura militar, era um tempo de abertura democrática e um tempo em que os movimentos sociais passaram a se reorganizar depois de anos muito difíceis da ditadura militar. Então, as ideias dos movimentos sociais e a possibilidade de interferir
nas políticas públicas foi muito forte nessa época, e as mulheres organizadas propuseram um programa integral de assistência à saúde das mulheres em contraposição ao que se tinha até então, que era o programa materno-infantil. Por que as mulheres naquela época tiveram essa crítica tão aguda aos programas materno-infantis? Porque nos programas materno-infantis que existiam, vamos pensar, gente, que o SUS é de 1988. Então, posterior ao Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E o SUS tem 3 princípios básicos: integralidade, equidade e universalidade. A integralidade está conectada com essa ideia de integral do Programa de Assistência Integral à Saúde das Mulheres. Então, por que um programa integral à saúde da mulher e não um programa materno-infantil? Porque até então, a atenção do serviço sobre o que era considerado saúde da mulher era basicamente a atenção ao pré-natal e ao puerpério, ao parto e ao puerpério. O puerpério é o período logo após o parto. Olhando para as mulheres de uma perspectiva bastante... como se as mulheres fossem um meio para se conseguir bebês saudáveis, né? Então, a saúde das mulheres era uma saúde que estava pensada apenas a mulher reprodutora, e o foco era o bebê. Claro que quando a gente está grávida, o nosso foco é o bebê. Mas mesmo as mulheres grávidas, e dirá todas as mulheres que eventualmente não engravidam, não estão grávidas, elas têm também questões específicas delas como sujeito, como mulher, né? Então, a ideia era que a saúde das mulheres, a ideia dessa época, e acho que é muito importante nos dias de hoje, era que a saúde da mulher não se resume às questões reprodutivas. Naquela época, as questões de contracepção, como evitar filho, ainda estavam iniciando e foram dirigidas principalmente às mulheres negras, pobres, numa tentativa de reduzir a natalidade dessas mulheres, né? O que as mulheres organizadas disseram não é assim. A saúde das mulheres está relacionada com a reprodução, com as questões relacionadas ao parto, puerpério, mas também as formas de evitar filho, as formas de ter os filhos que a gente quer, ao cuidado para o câncer de útero, de mama, ao cuidado das infecções sexualmente transmissíveis e mais. Nós queremos ver a mulher como um sujeito e como um sujeito integral. A vida das mulheres traz questões de saúde relacionadas à forma como as mulheres trabalham, por exemplo. As mulheres fazem muito trabalho doméstico e esse trabalho doméstico tem um impacto sobre os corpos. As mulheres têm também questões muito específicas de saúde mental. Elas usam mais os serviços de saúde mental. Elas têm mais transtornos mentais comuns, depressão e ansiedade, evidentemente relacionado às formas como elas vivem. E as mulheres idosas, as crianças que não engravidam, também têm questões específicas de saúde que são importantes de serem vistas. Então, o que o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher solicitou, né, e colocou o governo como tendo responsabilidade, era de dar uma atenção integral a cada mulher com as suas necessidades, passando pelo nível primário de atenção, as unidades básicas de saúde, o nível secundário, as especialidades, os hospitais gerais, e o nível terciário, os hospitais especializados das grandes cidades. E uma integração entre esses níveis para que fosse dada às mulheres uma assistência relacionada às diferentes formas que ser mulher afeta a nossa saúde. A primeira questão que eu gostaria de fazer a Laís e a professora Ana Flávia a partir das 4 aulas. A primeira questão é a seguinte. A professora, na primeira aula, nos fala de como se deu na década de 80 a luta de médicas sanitaristas, dos movimentos feministas, das pesquisadoras
em defesa de um programa e depois de uma política voltada à atenção integral à saúde da mulher, superando aquilo que era a tradição na medicina em relação às mulheres, que eram os programas materno-infantis voltados apenas ao acompanhamento da gravidez, isto é, da condição da mulher como mãe. E na segunda aula, a professora Ana Flávia nos explicou como tem ocorrido a violência obstétrica no Brasil e o que é a violência obstétrica. Eu gostaria que nós comentássemos aqui um pouco por que, na opinião de vocês, essa forma de violência obstétrica ainda ocorre, como disse a professora Ana Flávia, como uma espécie de punição à sexualidade da mulher. Acho que isso tem muito a ver com a primeira ideia, não é, de que a mulher só deve ter sua saúde tratada na medida em que ela esteja em processo de gestação, e uma certa punição inconsciente ou consciente em relação à vida sexual das mulheres. Eu gostaria de começar pela Laís e depois a gente passa para a professora Ana Flávia. Certo. Obrigada, Selma. Obrigada, professora Ana Flávia, pelo convite, em especial também a setorial de Mulheres do Partido dos Trabalhadores. Como a professora Selma colocou, eu sou graduanda de Medicina, me formo em dezembro desse ano, pretendo ingressar na área de ginecologia e obstetrícia, então esse é um tema que é muito pungente, assim, muito presente na minha realidade. E acho que respondendo a pergunta, ao primeiro questionamento da professora Selma, e especialmente também tendo visto as aulas da professora Ana, eu acho que a violência, a questão da punição da mulher enquanto sujeito, ela é imperativa, né, na nossa sociedade. A gente tem visto cada vez mais, eu acho que, e recentemente, é até interessante que nós tenhamos essa live, esse debate nesse momento, porque recentemente nós tivemos vários casos demonstrando como o corpo da mulher, como a sexualidade da mulher, como o parto, e não isento disso, é propriedade do Estado. Tivemos o caso da atriz que sofreu uma violência e deu o filho à adoção e foi vilipendiada publicamente, assim como a criança que também sofreu uma violência, optou pelo aborto, né, por ser uma violência contra uma criança, e também foi vilipendiada. Então, a punição à sexualidade, a punição ao corpo da mulher, ela é intrínseca à sociedade. E eu acho que essas questões, elas são muito exacerbadas na hora do parto, que é um momento onde, como é que eu vou dizer, é inegável que aquela mulher tem uma sexualidade, aquela mulher ela realizou um ato sexual para estar parindo uma criança. Então, eu acho que a violência obstétrica, ela se perpetua exatamente sobre essa noção de que o corpo da mulher, ele não pertence a ela, ele é uma coisa pública, ele é assunto de Estado, ele é assunto de todos, exceto dela. E fora, claro, a questão de que a prática recorrente sempre foi assim e vai continuar sendo, como se a violência obstétrica, que a gente estava até conversando antes, fosse um motivador do bom desfecho obstétrico, de que a gente precisa falar assim com ela, a gente precisa tratá-la assim para que ela tenha condições de parir uma criança, para que ela tenha condições de vivenciar o momento do parto, quando na verdade não é assim. Né? A gente sabe muito bem, e hoje é protocolo em muitas instituições, de que quanto mais humanizado o parto, quanto mais assistência à dor, quanto mais manejo não farmacológico ou farmacológico da dor a gente propiciar para essa gestante, para essa parturiente, melhor é o desfecho obstétrico, maiores são as chances de que ela efetivamente tenha um parto vaginal. Então, o que em termos em termos epidemiológicos, o desfecho ideal, né, para uma gestação de baixo risco. Então, eu acho que essa noção de que, primeiro, a mulher não pertence a ela mesma, e segundo, a noção de que naquele momento ela não é mulher, né, ela é mãe. E que é uma dicotomia também que existe na nossa sociedade, a diferenciação entre a mulher que tem desejo próprio, que é um ser com sexualidade ativa, e a mãe, né?
de maneira que no imaginário popular é impossível que as duas coisas elas coexistam, ela seja uma mulher independente, assertiva, enfim, que tenha autonomia sobre o seu corpo e ainda assim seja mãe. Então é uma miscelânea de coisas assim que está impregnada no inconsciente da sociedade em geral e que eu acho que se exacerba nesse momento do parto, na vivência do parto e no momento da parturição. Eu estava até conversando esses tempos com um enfermeiro que é colega meu e que faz um trabalho de pesquisa do doutorado dele sobre a dominação do processo do parto. Ele tem uma abordagem Foucaultiana assim, para isso, e nós chegamos à conclusão em conjunto de que, assim como a mulher, o parto ele é propriedade do Estado, né? Existem legislações e legislações em cima da gestação, legislações e legislações em cima do momento do parto, de maneira que se torna um processo completamente alheio, realmente, muitas vezes, à vontade dessa mulher. Então, eu acho que a perpetuação dessa ideia de que a violência obstétrica é necessária, ela perpassa essa ideia de que a mulher não pertence a si, ela pertence a todos, menos a si, de que ela não tem direito ou autonomia sobre o próprio corpo. Então, acho que essa noção de que o parto e o corpo da mulher é propriedade do Estado, acho que a gente pode partir desse princípio sobre por que a violência obstétrica ainda se perpetua. A violência obstétrica. Como assim violência obstétrica? Vocês podem me perguntar. Porque é um termo que realmente deixa a gente um pouco confuso no princípio, não é? Eu vou falar da violência obstétrica como uma das formas de violência institucional. O que é violência institucional? É quando as próprias instituições, os operadores dessas instituições, acabam sendo violentos com a clientela. Então, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente está falando de atos de violência que acontecem durante o pré-natal, parto e puerpério. É bastante contraintuitivo, porque a gente imagina que nesses momentos as mulheres deveriam ter cuidado e não violência. Mas é também um conceito que vem sendo desenvolvido pelas próprias mulheres organizadas. As formas de violência e as violações de direitos que nós sofremos, elas se desenvolvem ao longo do tempo pela luta das mulheres organizadas ou pela luta da população organizada. Os nossos direitos vão sendo incrementados conforme aumenta a nossa consciência da violação deles. E esse é o caso da violência obstétrica. Ela é um termo relativamente novo que aparece a partir da percepção das mulheres de que aquilo que acontece durante o atendimento ao parto, principalmente, não é natural nem é inevitável. E há várias experiências bastante dolorosas que são vividas pelas mulheres e não tinham nome até as últimas 2 décadas, eu diria, quando nós passamos a ter uma conceituação e a chamar pelo nome de violência obstétrica um constrangimento e um mal-estar que estava colocado para muitas mulheres, mas que não podia nem ser revelado porque faltava o nome. Então ficava como se a mulher fosse um pouco louca ou tivesse inventado coisa. No momento em que eu faço essa gravação, há um grande clamor no Brasil por conta de um caso específico de violência obstétrica sexual cometida por um anestesista contra uma mulher que acabou de dar à luz através de uma operação cesárea. Ao que tudo indica, esse anestesista aumenta a sedação da mulher e provoca e perpetra, causa um estupro, porque é muito horrível, né? Mas ao mesmo tempo é necessário que a gente reconheça e compreenda esse tipo de violência, em que o caso que eu estou contando é um caso extremo, mas é real, para que a gente possa lutar contra isso, para que isso possa parar de acontecer. Só a indignação não basta. Nós precisamos também nos organizar, compreender e lutar. Então, a violência obstétrica, eu vou ler para você como ela é definida por um trabalho inaugurador
da Fundação Perseu Abramo, conduzida pelo professor Gustavo Venturi, que mediu essa forma de violência nos hospitais públicos e privados no Brasil. E ele conceitua a violência obstétrica como toda ação ou omissão, então fazer ou deixar de fazer, de nada da mulher tal, o parto ou puerpério, que cause dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, praticado sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Esse conceito engloba todos os prestadores de serviço de saúde, não apenas os médicos, então a violência obstétrica pode também ser praticada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, qualquer gerentes, né, o pessoal, o staff do hospital. Define-se ainda como violência obstétrica qualquer ato ou intervenção direcionada à mulher grávida, parturiente ou puérpera, a que recentemente deu à luz, ou ao seu bebê, praticado sem o seu consentimento da mulher, explícito ou informado, e em desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos e preferências. Então vejam aqui de novo a importância da autodeterminação das mulheres, de reconhecê-las como sujeitos, e a importância de que todos os procedimentos diagnósticos e exames a serem feitos sobre o nosso corpo sejam perguntados e que a gente possa assentir. As mulheres têm direito de assentir, de dizer que sim ou que não em relação aos procedimentos que são informados a elas. E elas têm direito à informação. Todos os cidadãos brasileiros têm direito à informação, né? Todos os pacientes têm direito à informação sobre o que vai ser feito no corpo deles e têm direito a aceitar ou não. Então, não é porque a mulher está gestante que ela tem que ser tratada como uma coisa e deixar de reconhecer, compreender o que vai ser feito com ela e concordar ou não. Né? Ela tem esse direito, o corpo é dela. Há vários tipos de violência obstétrica. Então, nós podemos pensar na negligência, que é o abandono da paciente, às vezes numa sala de pré-parto, uma pessoa que não é ouvida e deixa lá, né? A negligência é a falta de ação, é a omissão, a inação. Podemos pensar em violências verbais, o tratamento grosseiro, as ameaças, as reprimendas, os gritos, as humilhações, as piadas e as frases jocosas de caráter preconceituoso, discriminatório ou moralista. Mas como assim na hora do parto? Eu vou dizer para vocês uma frase que nos foi citada por mulheres, profissionais médicos e enfermeiros, quando a minha aluna de doutorado, Janaína Guiar, fez seu doutorado. É muito comum nas maternidades brasileiras e, pasmem, fora do Brasil também, que as mulheres escutem: agora você grita, na hora de fazer você gostou, agora você não pode gritar. Ou então, fica quieta porque senão seu nenê vai nascer surdo. Ou então, cala a boca que senão não vou mais te atender. Então, esse tipo de fala é o quê? É como se fosse uma recriminação da sexualidade, né? É como você tem que aguentar a dor do parto, calada, ou senão você vai ser punida. Nós sabemos que muitas mulheres têm medo de ir às maternidades brasileiras e serem maltratadas. Muitas mulheres têm medo de gritar na dor e serem punidas por isso. As mulheres aprendem umas com as outras que elas têm que ficar quietinhas, porque senão os profissionais de saúde podem ser grosseiros ou maltratá-las. Isso é inaceitável no serviço de saúde. A dor do parto, ela deve ser amenizada na medida do possível e acolhida pelo serviço de saúde, e não calada. Né? Nós podemos pensar também em violências físicas na hora do parto, que muitas vezes se apresenta como tapas com a mão com a luva na perna da mulher, né, na situação de parto. Pode se apresentar com tapas, né, ou com a negação de medicação ou técnicas para reduzir a dor, quando isso é possível e recomendado. Então, a ausência de procedimentos de analgesia também é considerada uma forma de violência obstétrica. De que forma uma sociedade se estrutura, né? De forma
poderante se mantém dominante. E quando ela fala que o fascismo, quando ela fala que o neofascismo, que a opressão e a violência, elas precisam de muitas mãos, de muitas botas, de muitos olhos e muitos ouvidos, eu acho que ela traz essa questão da organização da sociedade em torno de um poder vigente, da profunda alienação que essa sociedade precisa ter, de não se enxergar enquanto classe trabalhadora, enquanto, enfim, classe oprimida. E é exatamente isso que a professora Ana traz, que eu acho que é o que perpetua esse ciclo de naturalização da violência. Nós estamos num Brasil, especificamente hoje, numa sociedade profundamente desorganizada. Nós passamos por uma pandemia que desorganizou e que destruiu basicamente tudo que a gente entendia como país, como sociedade. A gente precisou se reorganizar e basta uma crise política, econômica ou social para que os direitos das mulheres sejam questionados, né? Simone de Beauvoir já falava. Então, nós estamos passando por um momento de profunda crise, nós estamos passando por uma crise do capitalismo tardio. Para além disso, crise, a primeira, acredito, de muitas que virão, crises sanitárias, calamidades públicas. Então, quando a sociedade se desorganiza dessa forma, e fora isso, claro, o desemprego, a fome, o desamparo do Estado com a sociedade, uma população que não se enxerga mais como parte de uma nação-estado, que foi completamente desamparada pela máquina pública, como o Brasil vive hoje em dia, é natural, né, no imaginário popular, tentar recobrar alguma ordem. Então, e eu acho que essa ordem, ela perpassa a subjugação de alguns corpos, né? Porque é isso que a gente conhece, é assim que a nossa sociedade escravista, misógina e patriarcal se construiu. Então, eu acho que é esperar, durante esse processo de desorganização da sociedade brasileira, que as violências contra a mulher, assim como as violências contra a população negra, assim como as violências contra a população indígena, elas se intensifiquem como realmente uma maneira de recobrar a ordem. Claro que fora isso, a gente tem um Estado, que isso é amplamente discutido, até mesmo dentro do que se organiza de maneira neofascista e neoliberal, e o neofascismo e o neoliberalismo por si só necessitam da subjugação do corpo da mulher. É esperado que nesses momentos as violências elas extrapolem assim o que a gente estava acostumado e que nós percamos direitos nesse sentido, e principalmente, eu concordo completamente com a professora Ana quando ela fala que a gente perde principalmente a capacidade de se organizar, né? A gente viu isso durante períodos de guerra, né, em que as mulheres elas precisaram assumir esse posto que é delas por natureza, segundo a sociedade patriarcal, que é o do cuidado não remunerado, ou o trabalho não remunerado. Então, quando toda uma população, por si só, já homens e mulheres, já tem dificuldade de subsistir, a mulher ela é colocada, então, numa posição ainda mais difícil, que é a necessidade de fazer com que as coisas funcionem dentro do lar, com que esse trabalho não remunerado seja a única fonte enfim, de existência, de impessoalidade ali. Então, eu acho que esses fatores, primeiro, a intensa crise que a gente passa, e fora isso, a intensa crise social, econômica e sanitária, e fora isso, um governo que permite, né, que coloca a violência como linguagem primordial e que incentiva isso, e de uma certa forma, a gente não... Eu acho que é muito ingênuo da nossa parte acreditar que isso não fazia parte do imaginário, né, popular. Hannah Arendt mesmo dizia que essa semente do mal ela só é plantada em terreno fértil, né? Essa ideia de violência ela só é plantada onde no imaginário popular essas conquistas das mulheres, essa organização política das mulheres foi vista como afronta, né? A conquista de direitos de uma parte foi vista como perda de direitos da outra parte. Então, embora nós tivemos tido durante os governos progressistas mudanças estruturais muito importantes, com uma autonomia financeira que as mulheres tiveram através do Bolsa Família, isso foi visto como afronta ao patriarcado, como uma perda de direitos dos homens. Existe um estudo muito interessante
acho que saiu em 2020, alguma coisa assim, que foi feito em Porto Alegre, sobre o perfil do eleitorado bolsonarista nas comunidades carentes de Porto Alegre. E esse estudo ele demonstrava que o eleitorado quase que majoritariamente, mas quase que completamente masculino, se enxergava subjugado à nova independência que as mulheres adquiriram durante os governos do PT, que isso foi visto como negativo, porque, enfim, agora ela pode sair de casa, agora ela pode trabalhar, agora ela realiza um debate de gênero nas escolas, ou, enfim, agora ela tem acesso ao ensino superior. Então, eu acho que todos esses momentos de progressão social, de governos progressistas e populares, todos esses direitos que foram das mulheres são vistos por boa parte da população como algo que deve ser combatido. Junta isso um governo neofascista e uma crise sem precedentes, esperado, retomamos a naturalização da violência contra a mulher, todas as suas formas, patrimonial, psicológica, física, sexual, e acho que é não natural, claro, estou evitando essa palavra, mas esperado que isso aconteça. Para falar com vocês sobre as consequências da saúde mental, na saúde mental, das diversas violências que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. Na série toda, nós temos discutido quanto a vivência e o cotidiano e as relações sociais afetam a saúde das pessoas. Então, a saúde não é algo que vem do nada na biologia do corpo, mas ela está conectada com as nossas formas efetivas de viver. E hoje eu quero falar sobre as consequências para a saúde das mulheres de uma situação que é muito comum para as mulheres, que é a violência de gênero. Então, a violência de gênero, ela tende a ser vista, a princípio, como um problema de justiça criminal, porque ela é um crime, mas eu quero chamar atenção também para o impacto na saúde das mulheres dessas formas de violência. Do que eu estou falando? Eu estou falando do abuso sexual infantil, que geralmente é incestuoso e que afeta aproximadamente 10% das mulheres que foram, de alguma forma, que alguém mexeu com elas antes dos 15 anos de uma forma sexual, que elas não queriam. Essa é a nossa definição de abuso sexual infantil. E nós encontramos 10% na cidade de São Paulo das mulheres dizendo que isso aconteceu com elas. Eu estou aqui também falando da violência por parceiro íntimo, psicológica, física, sexual, patrimonial, moral, como definida na Lei Maria da Penha, e a violência doméstica, que pode ser praticada por outros membros da família ou do lugar onde a pessoa vive, e que também pode ser psicológica, física, sexual, patrimonial. E estou falando do assédio moral e sexual no trabalho e o assédio, enfim, também no transporte. Mas vamos centrar principalmente no abuso sexual infantil e na violência doméstica, que são formas de violência, e também no trabalho, que são formas de violência crônicas e repetitivas, a que as mulheres são expostas, e que também são formas de violência que são banalizadas e naturalizadas. Quando eu digo banalizadas, eu estou querendo dizer que essas formas de violência acabam sendo tratadas como algo que acontece muito, que é isso mesmo, que não se deve fazer confusão acerca disso, porque afinal de contas é tão comum, é banal. Um tapinha não dói. Então a violência ela não é banal, ela é extremamente grave e ela impacta a nossa saúde, a nossa capacidade para o trabalho e a nossa vida. Eu também quero dizer que essa violência não é natural. Ela é também naturalizada, no sentido de que seria uma violência que estaria como no DNA dos homens. Homem é assim, eles se irritam, eles ficam bravos, ou então mulher é assim, passiva, carinhosa, doce, e está no nosso corpo, no nosso gene, no nosso útero, no nosso ovário. Não está.
Não está. Isso é construído socialmente e essa violência, ela não está relacionada à biologia, mas sim à cultura, às relações sociais, à economia. E essa não é uma violência que uma ou outra mulher sofre. Essa é uma violência que nós todas sofremos em tempos e gravidades distintas, mas é muito difícil ser mulher e passar pela vida sem ter sofrido nenhum tipo de agressão sexual, psicológica ou física com caráter de gênero, por ser mulher. As prevalências, que é como a gente chama a magnitude do problema, são enormes. Ao redor do mundo, 1 em cada 3 mulheres já passou por uma situação de violência física ou sexual por um parceiro íntimo. Então, é algo que é tão comum na vida da gente que acaba virando, né, banalizada e naturalizada. Mas essas formas de violência, por serem crônicas e repetitivas e por serem muitas vezes cometidas por alguém com quem a gente tem uma relação muito próxima, às vezes até ama, elas têm um efeito muito importante na saúde. Então, mulheres que vivem em situação de abuso sexual infantil, violência doméstica, violência por parceiro íntimo, têm taxas muito mais altas de depressão. Tem 2 a 3 vezes mais chance de sofrer depressão, de ter ideação suicida, vontade de se matar e de se matar efetivamente. Tem também mais ansiedade, mais dificuldade de sono e mais dificuldade de cuidar de si mesma e dos seus filhos, o que causa uma situação muito chata nos serviços de saúde. Porque essas mulheres também usam com maior frequência os serviços de saúde, já que tem mais problemas de saúde, porque são mais problemas de saúde mental, como eu citei, e são também mais problemas de saúde reprodutiva. Então, mulheres em situação de violência, elas têm mais doença sexualmente transmissível, elas têm mais gravidez indesejada, elas fazem mais aborto provocado, elas acabam tendo mais dificuldade de cuidar dos próprios filhos e de si mesmas. Mas elas usam mais o serviço de saúde. Então, elas acabam vistas pelos profissionais do serviço de saúde, que só veem as doenças e não enxergam a violência que está por trás, como pacientes muito difíceis, pacientes chatas, pacientes hiperfrequentadoras, pacientes somatizadoras, porque elas vêm com um monte de queixa e às vezes os médicos não encontram um substrato orgânico suficiente para dizer que aquilo é uma doença. Mas também os médicos, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem sabem pouco perguntar sobre violência e saber o que fazer quando a resposta é positiva, né? No caso do abuso sexual infantil, é muito, muito importante para a saúde das crianças e também, claro, para a dimensão do crime que essa prática né, esse comportamento, é muito, muito importante que o abuso seja eliminado e parado o mais rápido possível e que nunca, jamais a criança seja culpada pelo comportamento do adulto. Uhum. Eu acho que a gente tem um enorme desafio, e digo isso de uma perspectiva bastante prática, porque nós estamos no momento agora de pensar, né, o plano de SUS, de pensar quais serão as diretrizes para o Sistema Único de Saúde. E eu acho que a nossa maior dificuldade tem sido essa compreensão muito difícil de que nós vamos precisar partir do zero em muitas questões. E eu acho que a questão dos direitos das mulheres, e principalmente no que diz respeito à saúde da mulher, nós vamos ter de começar do zero, como se não tivéssemos feito nada. Tamanho o retrocesso que nós vivemos nesses últimos 4 anos, 5, desde o golpe. E eu acho que como é que eu vou dizer isso? O Brasil, ele não me parece, muitas vezes, preparado para essa. Tanto que nós já tivemos discussões muito mais
difíceis do ponto de vista teórico, como, por exemplo, renda única universal, a legalização das drogas, a descriminalização do aborto, às vezes, mas o Brasil não parece pronto para tratar da questão da mulher. Ele não parecia pronto para ter uma presidenta. Então, parece que quando o assunto é direito da mulher, quando o assunto é direito reprodutivo, quando o assunto é direito à autonomia, quando o assunto é realmente a emancipação da mulher, o Brasil não parece estar preparado para ter esse debate. Então, quando a gente fala de política pública, a gente parte de um lugar muito incipiente desse diálogo, dessa construção. E isso é muito triste, né? Porque nós vemos aí países aos nossos vizinhos, né, Argentina, Uruguai, muito mais avançados nesse debate. Não sei exatamente a que está isso, talvez uma construção histórica, ou talvez a maneira com que a extrema-direita se construiu no Brasil de forma tão forte, né, que não foi tão extrema assim em outros países, não sei se está isso. Mas em termos de perspectiva, eu sou otimista porque sei de quem depende essa construção, sei que existem pessoas muito capacitadas e muito dispostas a ter esse diálogo e a construir políticas para as mulheres, mas a perspectiva é essa, você do zero nesse assunto. Em relação ao que podemos esperar desses próximos anos, eu acho que eu estava tendo essa discussão ontem, inclusive, dentro do hospital, de que e aqui no Sul a gente tem uma expressão que é o cavalo está passando encilhado, né, na nossa frente, mais uma vez. Então nós estamos tendo aí a oportunidade de discutir o que a mídia hoje chama de pauta de costume, que coloca a mulher como uma pauta de costume. A gente está tendo a oportunidade de debater e de discutir, de encabeçar esse debate mais uma vez. Eu acho que isso é extremamente importante dentro do nosso partido, né, como o partido que está encabeçando tudo que é progressista nesse próximo pleito eleitoral, nesse próximo round de debates que a gente está tendo a respeito do Brasil. Então, o cavalo está passando encilhado na nossa frente mais uma vez. Eu acho que a gente precisa, é imperativo que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras discuta políticas públicas efetivas para mulheres, como o presidente Lula mesmo sugeriu, que nós sejamos ousados nas nossas medidas para a saúde, porque eu não sei quando nós teremos essa oportunidade novamente. Então, esse debate que a gente está tendo aqui hoje, de ser ampliado, de ser tido em outras esferas, tanto do partido quanto da sociedade, eu acho que é extremamente importante para que a gente possa construir políticas públicas coesas, que sejam respaldadas popularmente, que sejam de interesse da população e que a gente avançar, eu acho que efetivamente nessas mudanças estruturais que a gente teve em tantas outras áreas. A gente estava falando da Marilena Chaui e me lembrou também a discussão dela sobre a classe média, né? E era exatamente essa discussão que nós estávamos tendo ontem dentro do hospital, de como foi importante esse acesso ao ensino superior, por exemplo, que eu tive. Eu sou filha de trabalhadores, meu pai é metalúrgico, eu sou a primeira médica serei, né, a primeira médica da minha família, de como essa mudança estrutural da próxima classe média aconteceu nos nossos governos, esse debate aconteceu com a gente. Essas mudanças estruturais a semente das mudanças estruturais precisam ser plantadas dessa vez, no que tange os direitos das mulheres, assim, tanto de direito reprodutivo, quanto de direito, enfim, quanto de perpetuação da autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, independência financeira das mulheres. Eu acho que nós não sei quando teremos essa oportunidade de novo que nós estamos tendo agora, esses debates, e principalmente de encabeçar esses debates rumo a uma mudança, rumo a uma construção de políticas públicas. Eu acho que dessa vez a gente não pode escapar, essa pauta não pode escapar do próximo plano de governo, do próximo governo, que acredito existirá em breve. Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde.
Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.